Bem, como a gente estava falando, né, eu falei bastante sobre os conceitos de grafo simples, multigrafo e pseudografo. E chegamos a discutir que se você tiver um pseudografo, ou seja, um grafo com loop, né, com esse elo aqui de um elemento consigo mesmo, e esses elos duplos, você pode extrair, jogar fora esse excesso de elos, né, em algum sentido supérfluos, transformando. Você pode ver ou como jogar fora o excesso, ou transformar esses dois num só, e obter um grafo simples subjacente, chamado grafo subjacente, seu grafo simples subjacente. Jogando, dá pra ver, né, que eles são bem parecidos, né, só jogar fora o excesso de coisa, né, que você obtém esse grafo simples aqui. Bem, além disso, às vezes a gente não quer essa relação, né, de ter o elo entre os pontos ou vértices como sendo simétrica, né? Em algum sentido, quando você tem esse elo aqui, você está dizendo que existe uma relação que é simétrica. Por exemplo, quando duas pessoas se conhecem, ou quando há uma transação, né, sei lá, de comércio, né, existe uma relação em algum sentido simétrica. Vai uma coisa para um, uma coisa para o outro. Mas nem sempre a gente quer isso. Às vezes a gente quer fazer um modelo de uma coisa que tem alguma direção. As relações têm uma direção, elas vão de um lado para o outro, mas não voltam, né? A inserção dessa informação nova faz com que esse grafo se torne orientado. Então, esse é um dos nomes que a gente dá. Associamos pares ordenados de vértices às arestas do grafo. E assim teremos um grafo direcionado, orientado ou dígrafo, ou de grafo também, né? Cada par ordenado, x e y, define um arco com origem ou adjacente em x e destino ou adjacente para, né? Ou seja, mais nomenclatura aí, né? Ele em algum sentido vai de x para y, né? E como par ordenado, x, y não é igual a yx. Como um par de vértices ele é igual. O conjunto x, y é igual ao conjunto yx, que tem como elementos x, y e que tem como elementos yx. Mas o par ordenado não, por isso que ele é ordenado. Então, por exemplo, nesse programa aqui, podemos adicionar umas arestas aqui. Vamos lá, 2, 3, 0, 4 e 2, 5, 5, 2. Pronto. Tá vendo? Então, ele se arranja aqui para ficar bonitinho. Então, a gente tem esse grafo. Ótimo. E aqui você pode escolher. As relações aqui são simétricas, mas aí se você clicar aqui, ele passa a levar em conta o fato de que você digitou 1, 2 e não 2, 1. Né? Então ele vai do 1 para o 2, do 1 para o 2, né? Fazendo esse caminho. E a gente também pode adicionar aqui 2 para o 1, aí ele faz a volta. Né? Por exemplo, essa aqui vai e volta, mas essa aqui não. Então, outro exemplo aqui é essa imagem, né? Voltando aquele grafo simples e o pseudografo que tinha lá em cima, só que agora é direcionando, né? A gente pode escolher uma direção. Se você, por exemplo, tem um grafo simples, você sempre pode escolher uma direção para cada aresta e você vai obter um grafo direcionado. O que a gente não lida é com um grafo que é meio direcionado e meio não direcionado, né? Ou você coloca a direção em todas as arestas ou em nenhuma. A gente não trabalha ainda, pelo menos, né, não que eu conheça, trabalha com o conceito, né, misturado. E a mesma coisa para o pseudografo. A mesma nomenclatura, né, de multigrafo e pseudografo vale para digrafo, né, o grafo direcionado. Eu estou acostumado a falar de grafo. E da mesma maneira você também tem um digrafo adjacente de um pseudografo, né? Basta jogar o excesso fora. Porém, existe uma questão aqui muito importante. Se você tiver, por exemplo, nessa situação aqui, 1, 2, você tem duas arestas aqui, tanto que eu descrevi 1, 2 aqui e 2, 1. Né? Então você não pode jogar fora uma das direções. É diferente, né? Deveria ter duas arestas aqui, né? Nesse caso tem duas arestas na mesma direção, entendeu? Mas, por exemplo, aqui, FGH, GH vão de 3 para 4,
mas a F vai de 4 para 3, então não pode jogar fora esse negócio aqui. Você teria que ter uma seta para cada um, né? Então, na minha definição de grafo subjacente a um pseudo de grafo, ou um multigrafo direcionado, essa aqui não seria o subjacente desse aqui, porque você não pode jogar fora essa direção da F, entendeu? Até porque se você tem arestas, né, indo nas duas direções, qual você escolhe? Né, a que tem mais, mas por que a que tem mais? E se você quiser que tem menos? Entendeu? Então, existem definições diferentes. A minha definição que eu vou usar, eu não concordo, digamos assim, eu não concordo que esse é o de grafo subjacente a esse aqui, porque você jogou fora uma das direções e eu não estou afim de jogar fora uma das direções. Então, vamos à definição. Definição ponto 3, um dígrafo, um digrafo, D, né, nota que bota uma letra diferente, VD, AD, FD, é um conjunto não vazio de vértices, um conjunto de arcos, né, agora eu costumo chamar de arco, e uma função mapeamento, né, olha a sutileza da diferença, de FD para de AD para o produto cartesiano de VD com VD. Nota que aqui é produto cartesiano. Vou subir e mostrar a definição de grafo simples. Cadê? Aqui. Φ de A para P de V. Né? P de V é diferente de V, produto cartesiano com V. Aqui é pares de V, né? Conjuntos de dois elementos. E aqui é um produto cartesiano, aqui é um produto cartesiano, cujos elementos são pares direcionados. Então tem essa diferença bem importante aí. Um par direcionado tem uma direção, né? Ele vai do primeiro para o segundo, né? Pelo menos a gente está interpretando assim. Mas o importante é que o XY é diferente do YX, né? Que mapeia cada arco a um par ordenado formado pelos vértices. E a mesma mistura de nomenclatura também vale aqui, né? De multidigrafo ou multigrafo direcionado e pseudodigrafo ou pseudografo direcionado, né? Então aqui é um multigrafo direcionado, ele está chamando. Bom, é isso. Essa é a definição dos elementos básicos, né? São muitos, na verdade. A gente vai principalmente olhar para grafos simples, muitos dos resultados que valem para grafo simples valem para multigrafo, valem para pseudografos, então tem que tomar um cuidado aí, em que objeto vale, né, o seu resultado. Mas muitos realmente valem para todo mundo, mas existem umas diferenças bem maiores entre grafos direcionados e grafos não direcionados, digamos assim, não orientados. Então esses vão ser os nossos objetos de estudo. Por exemplo, aqui você com grafo direcionado, um dos problemas interessantes que é usado inclusive na indústria e no comércio é transporte ótimo. A ideia é de fazer a melhor possível. Você tem um grafo muito grande e você quer a melhor maneira possível de levar uma coisa de um lugar para outro, ou passando por lugares específicos, deixando tanto em lugares específicos. E a gente vai ver coisas assim. E isso cabe muito na modelagem de grafos direcionados. Bom, assunto seguinte, subgrafo, né? Isso é uma questão, uma das coisas mais importantes, né, da noção de grafo. A gente vai principalmente olhar para ciclos, um tipo específico de grafo, né? Grafos do tipo ciclo dentro de um outro grafo. Isso vai ser a coisa mais comum. Grafos maximais, ou seja, você tem uma coleção de subgrafos de um grafo e você quer um maior deles, né? Isso é bem comum, na pesquisa e na aplicação na indústria. Então, por exemplo, vamos já começar aqui um grafo bem conhecido que vai fazer parte do nosso futuro durante um tempo. 1, 2, 2, 3, 3, 4. O que vocês acham que eu vou colocar em seguida? 4, 5. Tá vendo que tá uma bagunça aqui?
Né? É porque eu fui fazendo de um em um, né? Então deu para ver um padrão. Mas se você olhasse para esse negócio aqui, vamos colocar não direcionado. Se você olhasse para esse negócio aqui, não era óbvio que tem um padrão aqui, né? Só de visualizar não é óbvio. Mas dá para mexer aqui e aqui. Então agora fica bem mais óbvio. 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Né? Isso a gente chamaria de grafo caminho. Né? Grafo simples caminho. E você também podemos, se você fizer a direção, chamaria de grafo simples direcionado. Caminho simples direcionado. Esse é um dos grafos importantes. Desse aqui de ordem 6, né? Porque aqui está começando do 1, dá para mudar isso. Dá para começar do 1 e indo em direção ao 6. Né? Então esse aqui é o grafo caminho de ordem 6. Né? Óbvio que dá para colocar mais um. Pronto. Né? Então ele vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses são os grafos caminho. A gente pode também... grafo caminho de ordem 7. A gente pode colocar aqui o grafo caminho de ordem 4. Só que tem que deletar aqui. Pronto. Esse é o grafo caminho de ordem 4. Essa é uma família importante de grafos. Né? Claramente, né? É muito fácil definir como eles seriam como essa definição aqui. Né? Os elementos seriam 1, 2, 3, 4. E os arcos seriam I e mais 1. Né? Dependendo de como você quiser. Se você quiser direcionado ou não, você coloca para ordenado ou não. Ou conjunto de pares. E então, para cada N, você vai ter um grafo dessa família. Né? O grafo caminho de ordem 35, né? Só ir colocando 35 elementos, depois um para cada um. Não vou fazer isso aqui porque vai dar trabalho. Mas vai ter um por 35 milhões, né? Vai ter para cada um. Um outro que é um grafo diferente, mas também, né, em algum sentido meio próximo aos grafos de caminho, são os grafos ciclos. Né? Uma outra família que funciona mais ou menos da mesma maneira. Para cada N, você tem um ciclo de ordem N. E você obtém ele fazendo um caminho, né, de ordem dessa ordem. E depois ligando o último ao primeiro. Nesse caso, 4 ao 1. 1, 2, 3, 4. Agora você pode voltar para um 1. Né? Então, claramente tem essa diferença. E da mesma maneira dá para ver que... por exemplo, só que fica mais difícil de adicionar se você quiser um vértice novo, né? Por exemplo, se você quiser adicionar mais um no ciclo, você teria que fazer isso, né? Quero adicionar o 6. Então você vai ter que fazer 5, 6 e 6, 1. Tá vendo? Aí já nem fica mais óbvio. Pronto, esse é o... Ué, por quê? Não pode ficar. Esse seria o ciclo, então, de ordem 6. Aí, novamente, para cada N, você vai ter um ciclo dessa ordem. Por exemplo, essas são duas das famílias mais importantes de grafos. Vamos ver daqui a pouco mais algumas. Então, vamos ver o que é um subgrafo. Um subgrafo quer dizer, dizemos que G1, V1A1 é um subgrafo de G2, que é V2A2, e é denotado por G1 contido em G2, com essa notação de conjunto, somente se os conjuntos estão contidos, né? O conjunto dos vértices está contido nesse, e o conjunto das arestas está contido no outro conjunto das arestas. Neste caso, invertendo as palavras, a gente chamaria G2 de supergrafo de G1. E, novamente, vale a mesma coisa para superdígrafos, dígrafos e subdígrafos, né? Então, por exemplo, se a gente vier e colocar aqui 6, 7, 8, claramente esse aqui não é mais um ciclo nem um caminho, né? Não é nenhum dos dois. Porém, ele contém um subgrafo que é o ciclo de ordem 6. Né? Se você ignorar o 7 e 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Né? Tem um subgrafo aqui, dá pra ver. Ele está se mexendo por algum motivo. Mas dá pra ver que esse negócio é um subgrafo. Como é que você mostraria que é um subgrafo de verdade? Você teria que definir, né? Qual é o seu grafo em geral.
o seu grafo, seu super grafo, né, o grafo de cima, é o grafo que tem como elementos o conjunto de 1 a 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como vértices 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 1, mais o 6, 7 e o 7, 8. Né? Então, esse seria o seu super grafo. E aí você olha como o V1, quer dizer, o V2 e o V2 como sendo de 1 a 8, e o A2 como sendo essas arestas aqui, e o V1 como sendo os elementos de 1 a 6, né? Tem que especificar quais elementos, não basta falar que são 6 elementos ao acaso. Tem que especificar estes elementos, vão ser os elementos do meu subgrafo, de 1 a 6. E as minhas arestas, né, vão ser o meu A2, o meu A1, na verdade, vai ser esse aqui. 1, 2, 2, 3, blá blá blá, até 5, 6, 6, 1. Ou seja, eu vou ignorar essa parte aqui do grafo. Esse é um subgrafo, então. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que esse grafo aqui, grandão, né, o G2, aqui que eu defini com todo mundo, contém como subgrafo um ciclo. Também dá para dizer que ele contém como subgrafo um caminho de ordem 8. Olha só, né? Menos óbvio, mas, por exemplo, se você pegar os vértices de 1 a 8, todos os vértices, e jogar essa aresta fora, né, do 5, 6. Então você teria o caminho 8, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Esse seria esse grafo é igual ao caminho de ordem 8. Né? Lembrando que para falar de grafos, né, serem iguais, a gente não se importa com a ordem dos elementos, a gente se importa só com quem está... se existem pontos que estão conectados ou não, né? Então, se você olhar para todos os vértices e fizer esse caminho, 8, 7, 7, 6, 6, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 e 4, 5, você vai obter um caminho, um subgrafo que é isomorfo, já para usar a nomenclatura apropriada, que é isomorfo ao grafo caminho de ordem 8. Então, a gente vê que a gente vai aprofundar bem mais essa questão no futuro, de subgrafos, principalmente dos subciclos, eles são muito importantes, principalmente para decidir questões sobre caminhos, trilhas eulerianas, né? A gente vai falar sobre eles no futuro. E a mesma coisa vale para direcionados, né? A gente pode falar de subgrafos direcionados. No caso, a mesma coisa aqui, né? Eu quero esses vértices. A gente pode dizer que o ciclo direcionado, melhor dizendo, de ordem 6, é um subgrafo desse grafo grande aqui, olhando para esses vértices e para esses arcos, né? Só ignorar esses aqui. Enquanto que o caminho direcionado de ordem 8 não é mais um subgrafo direcionado desse aqui, porque a aresta vai do 6 para o 7. Então eu não posso fazer aquele caminho que eu estava fazendo, 8, 7, 7, 6, né? Não posso fazer esse caminho aqui, porque está vindo do 6 para o 7, não posso ir do 7 para o 6. Depois seguir aqui. O que daria para fazer, mas na verdade ainda basta... pelo menos o que eu quis dizer é que não era seguindo o mesmo caminho, mas ainda dá para fazer o seguinte: segue do 1, 2, 3, 4, 5, 6, não volta para o 1, vai para o 7 e 8. Ou seja, você ignora essa aresta 6, 1 aqui, né? Essa aresta direcionada 6, 1. Ainda é um caminho direcionado, você sempre seguiu a direção do arco de ordem 8. Né? Então, a noção de subgrafo direcionado e supergrafo direcionado também segue da mesma maneira.